Olá, que bom! Nós estamos aqui no mais um Pode ou Não Pode, o podcast da Sal e Luz. Eu sou o Bispo Cláudio e hoje, com certeza, esse episódio vai dar o que falar. Eu estou aqui com nada mais, nada menos que o nosso amigo Murilo Félix, pré-candidato a prefeito, uma figura já conhecida da cidade. E é com muita alegria que eu recebo ele desde já. Boa tarde, Murilo Félix. Eu estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, assim tão bondosamente. Sei que a sua agenda aí tá corrida, mas com certeza vai ser o primeiro de muitos, eu espero, e que você seja muito bem-vindo. E, por favor, fale aí um pouquinho do Murilo Félix. Eu nem tirei, geralmente eu tiro um resumo aqui, Murilo, para mim poder falar sobre o candidato, e eu não fiz isso com você, porque hoje eu quero tirar tudo aí que tiver de você, casado, com quem, quando entrou na política. Seja bem-vindo e boa tarde, Murilo. Bispo, é um prazer estar aqui, cumprimento todos também aqui que estão nos acompanhando através desse podcast da Comunhão Sal e Luz. Eu acho que é um podcast muito importante, diferenciado, porque a gente vai tratar tanto de política quanto de Limeira, mas também de todos os princípios cristãos que norteiam o fundamento nosso religioso, meu e seu, pelo qual a gente faz parte. Eu estou aqui para responder qualquer dúvida que o senhor pense necessária, para que seja respondida. Estou à sua disposição e peço a Deus que nos abençoe nesse podcast. Amém, vai ser bom demais. Casado, Murilo? Eu sou casado há mais de 14 anos com a Luciana Félix, a Lu Félix. Nós nos conhecemos há muito tempo. Na verdade, a gente estudou junto no Rabicó, que era um maternal que tinha na Santa Josefa, aqui em Limeira. Nós temos até algumas fotos daquela época, mas nós éramos muito pequenos. E depois eu fui vê-la mais uma vez na Igreja Presbiteriana, na Rua Humaitá, a Igreja Presbiteriana Central. Do finado Jonas. Do Jonas Usk, exato. E lá tinha a UPA, que era a União Presbiteriana dos Adolescentes. Sim. E ali eu me aproximei da Lu, a gente começou a ser muito amigo, né? Ela morava próximo a Lordelo, que é uma sorveteria que tem aqui em Limeira. A gente ia tomar sorvete ali. Tinha uma lan house na esquina que eu ia, às vezes. Naquela época era comum o pessoal ir nas lan houses, né? E aí a gente foi se aproximando. Depois nós começamos a namorar, nós nos casamos. Hoje eu tenho 2 filhas, a Luísa e a Laura. A Luísa tem 5 anos, a Laura tem 4 anos. Sou casado com a Luciana. E, enfim, eu sou muito feliz do ponto de vista familiar, né? Eu posso dizer a você que me sinto uma pessoa realizada. Sou casado com a mulher que eu amo. Sinto que as minhas filhas, eu tenho uma preocupação hoje muito grande de atuar para elas, para que elas tenham uma infância adequada, para que elas ouçam os princípios que norteiam a nossa vida cristã. Mas eu me sinto uma pessoa abençoada nesse quesito. Que bom. Murilo, vamos lá. Você mora em Limeira? Eu moro em Limeira, moro ali na região do Graminhas. Aliás, antes do Graminha, eu moro na Guilherme Diber. Não é o Guilherme Diber? Isso, próximo ao Ouro Verde, essa região. Sim, aquele lugar de bastante chácara ali? Isso, tem o São Pietro, um condomínio, eu moro no São Pietro. Que benção. Hoje o Murilo só trabalha com política. Hoje tua profissão é política. Ou não sei, empresários, o que você faz? Bispo, é assim, eu me formei em gestão de empresas e também em gestão pública. Então, eu estudei na FGV em São Paulo, sou pós-graduado pela USP em Gestão Estratégica. Quando eu estava estudando, eu comecei a trabalhar de forma mais efetiva também com a minha família. Nós temos uma empresa em Limeira, que é a Félix Garden, que vende plantas, as pessoas conhecem. Temos uma empresa também que presta serviços para a indústria e outros órgãos também, serviços de terceirização. Então, eu acabei atuando junto com a minha família. Tenho uma função na empresa, uma empresa que cresceu muito ao longo dos anos. Mas eu gosto muito de política também. Então, tanto que eu estudei gestão de empresas e gestão pública. E eu entendo até, Bispo, que é fundamental que a gente veja o poder público de uma forma que ele seja mais eficiente. Quando eu sempre estudava tanto a área empresarial quanto a área pública, eu percebia que muitas vezes o que falta na área pública é ter um conhecimento de gestão empresarial. No direito público existem os princípios da administração pública.
que é o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade, o princípio da publicidade, tudo que faz tem que ter transparência, tem que ser público, e o princípio, principalmente, o princípio da eficiência. O poder público tem que funcionar. O poder público tem que entregar resultado para as pessoas. Então, isso está no direito público, mas muitas vezes na prática, principalmente aqui em Limeira, a gente sabe que isso está distante de acontecer de fato. E eu entendo que trazer essa ideia de que a prefeitura tem que ser menos burocrática, de que a prefeitura tem que contratar melhor os seus funcionários, que tem que ter uma auditoria, uma consultoria que faça com que a prefeitura seja mais eficiente. Esse trabalho eu trago próprio de pensamento, trago isso da iniciativa privada ao longo dos anos que eu atuei nas empresas da minha família. Então, quando eu me decidi ser candidato a prefeito em 2016, eu me afastei da empresa para poder me dedicar à campanha eleitoral. Sim. Encerrou a campanha, em 2017 voltei a atuar na empresa, mas toda vez que se inicia um trabalho político, eu me dedico integralmente a esse trabalho político. Tanto que, quando eu fui deputado estadual, eu me afastei da empresa e passei a me dedicar somente à minha atuação como deputado. Hoje, nesse momento, nesse ano, eu me afastei da minha empresa, faço parte da empresa junto com a minha família, mas estou afastado da empresa para que eu possa me dedicar integralmente a esse trabalho político aqui em Limeira. Vamos lá. Murilo, 80%, eu falei isso com quase todas as pessoas que passaram por aqui. Políticos, né? Hoje a gente está trabalhando nessa área. 80%, isso comprovado, da nossa cidade é de cunho cristão, tanto evangélico como católico. E, a partir disso, a política hoje, ela é bem diferente da política de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. Vou falar, pelo menos é a minha percepção. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Hoje a gente vê uma política muito mais ideológica do que de verdade uma política pública que tem interesse em cuidar de pessoas. Porque hoje você vê uma agenda ideológica, principalmente da esquerda, trabalhando muito para estabelecer, entrando em áreas que até 30, 40 anos atrás a gente não tinha isso. Então, foi comprovado, as urnas comprovaram isso, que a nossa cidade é uma cidade conservadora. É uma cidade que ainda preza, talvez muitos não praticantes, mas ainda preza por valores conservadores, valores dos avós, dos pais. E hoje, na política, os políticos profissionais eles precisam de trabalhar e aí a gente vê hoje uma direita crescendo, mas não existia, porque aí você começa a entender que sempre houve uma centro-esquerda, nunca uma direita. Como que o Murilo vê isso hoje? Para trabalhar, porque o Murilo candidato a prefeito, e você vai precisar trabalhar com todas as bancadas, com muita demanda. Você pega na educação, tem um monte de coisa. Como que o Murilo vê hoje isso daí? Sendo que o Murilo é um candidato que você, como disse aqui para mim, sou evangélico, você professa a fé cristã. Eu sei que a gente não é misturar, porque você não vai ganhando, você não vai ser prefeito só de evangélico, de todo mundo. Mas como que você lida com tudo isso? Bispo, primeiro é o seguinte, a prefeitura tem que ter eficiência. Quando a gente fala de pautas, de causas, quando alguém assume a prefeitura, ele tem que entregar resultado através da prefeitura. Então, por exemplo, tem pautas que não tem direito à esquerda. Por exemplo, multa de trânsito. Sim. É direito de esquerda? Ninguém se discute isso. Tem pautas que a gente vai levar isso para o Congresso, vai discutir isso, e você já sabe quais são os meus princípios, que são os mesmos que os seus. Sim. Eu nasci na igreja presbiteriana, sou presbiteriano, sou cristão. Agora, o que me preocupa aqui é que muitas vezes a gente está discutindo algumas pautas que são pautas que envolvem o Estado, que são pautas que envolvem o Congresso Nacional, o governo federal, e nós precisamos tratar de pautas que envolvem o município de Limeira. E aí a gente vai retomar um assunto super importante que a gente estava conversando aqui antes. O que Paulo falou para os romanos?
Não vos conformeis. Sim. O cristão, ele é o quê? O cristão inconformado. O cristão tem que olhar como é que está a cidade de Limeira e pensar assim, e isso que tem que nortear a cabeça de um cristão neste ano. A cidade está bem ou ela não está bem? O mato está alto ou o mato foi podado? A iluminação está boa ou ela está ruim? Como está a educação na cidade? Essas são pautas que envolvem uma boa gestão e são pautas que o cristão tem que defender e que o cristão tem que ser um inconformado se isso não estiver bem. Por que eu me coloco como pré-candidato a prefeito? Porque eu fui convidado pelo meu partido, mas porque as pessoas também me chamavam. Para alguém que foi deputado estadual, que já foi deputado com 3 governadores, que tentou fazer um trabalho efetivo por Limeira e por 2 anos e pouco, eu não consegui realizar tudo que eu sonhava porque eu tinha uma prefeitura contrária que agia de forma política contra mim como deputado, contra minha mãe como vereadora e que fez um trabalho até de campanha para que eu não fosse eleito ou reeleito. Isso é certo? Não, isso não é certo. Quando eu conversei com o prefeito e eu assumi o meu mandato de deputado, eu disse assim a ele, nós somos pessoas... O Botion. Sim. Eu falei, olha, eu disse a ele o seguinte, nós somos pessoas de lados opostos, mas tanto você quanto eu, nós estamos atuando por Limeira. Porque eu estou como deputado e o senhor é prefeito. Então, essas pautas têm que ser levantadas agora nesse momento. Por exemplo, FATEC. Os 3 governadores pelos quais eu passei se dispuseram a enviar um recurso para que Limeira tivesse uma FATEC. Para construir o prédio ou adaptar um prédio que já existe e também para poder... Técnica. Isso, eu vou explicar. E para poder custear mês a mês os custos de uma FATEC. E o que é uma FATEC? É uma faculdade técnica fornecida pelo governo do estado com cursos profissionalizantes que a cidade precisa, que a indústria local e que as empresas locais pedem. Eles veem quais são as demandas, fornecem esses cursos, é uma faculdade reconhecida no país como uma boa faculdade, paga pelo estado. E qual que era a obrigação da prefeitura nesse caso? Doar o terreno. Qual foi a nossa sugestão? Se a prefeitura ceder para o governo do estado a antiga incubadora que fica no Nossa Senhora das Dores, 4ª etapa, o estado pega esse prédio, reforma esse prédio e transforma em uma FATEC. Foi fácil? Não. O prefeito participou de reuniões? Não. O prefeito quis assinar a concessão? Nem recebeu a gente. E a gente não consegue colocar isso em prática. É uma pauta de direita ou de esquerda? É uma pauta da cidade de Limeira. Necessária. E qualquer cristão defenderia uma educação técnica em Limeira. Quando a gente fala de multa de trânsito, Limeira é uma das cidades que mais arrecada multas de trânsito no estado de São Paulo. O senhor tem uma ideia de quanto se arrecada por ano em multas de trânsito? Fala para mim, eu queria saber, tenho curiosidade. 30 milhões de reais por ano Limeira arrecada com multas de trânsito. E para onde vai o vereador não está falando isso. Tem vereador que defende o prefeito, ou que agora critica, mas que antes defendia, mas não menciona isso. Por quê? Porque é algo bom para a prefeitura. A prefeitura de Limeira tem um contrato de radar e o contrato de gestão de radar que passa, os dois juntos, de 20 milhões de reais por ano, que proporcionalmente fica mais caro do que o contrato de radar de municípios como Piracicaba, que é um município maior do que Limeira. E as multas de trânsito, os radares que estão na cidade, colocam uma velocidade abaixo do que é sugerido pelo Código de Trânsito Nacional. Então, por exemplo, o anel viário, que a velocidade antes era 70 km por hora, eles abaixaram para 60. É uma pegadinha, é para a pessoa levar multa mesmo. Se o senhor for passar pela Lauro Correia, tem uma lombada, que é um radar, que ele multa você, aquela lombada eletrônica, mas é um radar, é 40 km por hora. Como é que você consegue chegar a 40 ali? E você freia, já acelera, depois você tem mais um, você freia de novo, senão você leva essa multa. A Maria Buzolin, mesma coisa. Não, então, é pegadinha, hein? É pegadinha. Tanto que a prefeitura aumentou a sua arrecadação em multas ao longo dos anos. Essa é uma pauta que todo cristão tem que defender. Tá bom, não é nem de esquerda nem de direita. Porque o que diferencia o remédio da droga é a dosagem. O que está acontecendo aqui em Limeira é uma indústria das multas. E esse é o maior problema hoje. A gente está discutindo pautas e questões que são de discurso político, são questões de marqueteiros que estão querendo criar estratégia para o candidato para uma campanha para desviar o foco do caminho pelo qual a cidade está indo. Tá bom, então deixa ver se eu entendi. Eu te fiz uma pergunta, né? Você me jogou para a realidade das necessidades do município. Tá, mas o município não trabalha com isso? Nós não temos uma política ideológica dentro da cidade?
Não, a política ideológica a gente tem que ter. Eu, por exemplo, como cristão, eu tenho minha política ideológica. Eu quero uma prefeitura que seja mais eficiente, que gaste menos, que respeite os nossos princípios cristãos, que respeite a família, que respeite a pátria. Mas Você vai trabalhar para a isso. gente vai trabalhar para isso. Agora, a questão é, ficar nesse discurso é suficiente, mostra conhecimento Não. para que você demonstre uma boa gestão? Não. Eu te faço uma pergunta. O senhor é bispo de uma igreja importante, o senhor tem o dom da palavra de Deus, o senhor é uma ponte entre a Bíblia e os princípios de Deus para a vida das pessoas, o senhor salva vidas, ora pelas pessoas, o senhor tem uma família e o senhor tem um trabalho de gestão. Sim. Se o senhor vai viajar, talvez, bispo, por 6 meses, e alguém tem que administrar esse templo religioso, alguém que tem que administrar a sua família, você vai escolher alguém só pelos princípios ou pelo que ele acredita, ou também vai escolher ele pelo conhecimento que ele tem de gestão, pela experiência que ele tem de vida? Tem que ter os dois juntos, né? Tem que ter os dois juntos. E o que mais me preocupa hoje é porque na campanha é fácil o candidato, o pré-candidato, assumir pautas para ganhar voto. É fácil você ver um pré-candidato que sempre defendeu, por exemplo, um prefeito, porque ele, ao longo do tempo, mamou nas tetas da vaca, que é a prefeitura, e que fazia favores pagos pela prefeitura, que tinha cargos comissionados, e que muitas vezes foi alguém alinhado com a esquerda, para depois ele vir na campanha e falar assim, opa, o eleitor limeirense é da direita, então agora eu sou a favor da pátria, da família. O que você está falando? Não, eu estou usando um exemplo hipotético. Tá. O que eu estou dizendo a você... Mas essa é uma realidade? Mas é uma realidade na classe política, bispo. Tá bom, não, mas é uma pergunta direta pro Murilo. Porque, só deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que a turma vai sentar o sapato no você na eleição, né? Me Como fale... sempre, né? Ok, me fale que profeta bíblico ou que pessoa temente a Deus não passa por dificuldade. Com certeza. Aliás, Deus fala isso para nós, Sim. que nós passaremos por Provações. provações. Ótimo, chegou no... Deixa eu lhe fazer uma pergunta, bispo. O que Deus fez com Jó? Jó 40:15, depois de Jó ter quase desistido, depois de tudo que ele sofreu, Deus olhou para ele e disse o seguinte, Jó, contempla comigo aquele que eu criei contigo. Não é isso? Sim. Porque ele provou para Jó que as provações que ele passou fez ele uma pessoa maior. Sim. Todas as dificuldades que eu passei e todas as dificuldades que eu vou passar, eu não sou uma pessoa que só acerta, aliás, eu erro e muito. E eu quero ser cobrado pelos meus defeitos, também pelos meus acertos. Mas as provações que eu passo, as críticas que eu passo, tudo isso me faz uma pessoa melhor. E eu olho para a Bíblia, toda vez que alguém me julga, eu já penso lá em Mateus 27. Não pré-julgueis para que não sejais julgados. A vara de medida é Se a pessoa vai lá e me critica, eu falo, olha, tudo bem, mas eu estou na minha 5ª eleição em Limeira, eu estou enfrentando as críticas e provavelmente eu vou ser um dos poucos candidatos que vou ter a coragem de enfrentar essa máquina pública e dizer o seguinte, se a gente não se unir, se a gente não rever os contratos da prefeitura, se a gente não parar com politicagem e fazer política de verdade, sabe, parar de ser instagramável, sabe aquele que você só poda o mato para poder fazer um vídeo e postar no Instagram? Isso. Hoje... E a gente começar a entregar de verdade o que a cidade precisa, Limeira vai ficar mais 4 anos, mais 8 anos, naquela propaganda falsa, onde a gente olha pelo Instagram e parece que tudo está bem, quando na verdade não está. Nós combinamos aqui, você falou, bispo, pode perguntar o que for. Então vamos lá. Murilo, e eu vou dizer isso daí por conta de que você já provou isso, né? Na sua coragem, e você falou que você acabou vindo para a política num momento muito difícil. Aquela sombra que esteve e as pessoas ainda usam isso, e eu vou falar para você por quê. Até no sentido de que o público cristão, ele é o público que é aquilo. A gente vai pensar em política na hora de votar, que é um erro, uma ignorância tremenda, e a gente sofre por conta disso. Aquela sombra do escândalo que aconteceu na época do seu pai, que envolveu sua família, que foi todo o processo, que eu sei que tudo não foi comprovado e foi inocentado, é isso? Tá tudo... mas os adversários usam isso. Como que você lida com isso? Sabe por quê? Porque nós estamos aqui falando. E você precisa, e você tem... Porque eu percebo que você está pronto. Pode votar em mim, eu sou um ótimo administrador, eu estou preparado para isso, eu quero fazer isso daí e você vai mostrar como. Só que muitas vezes, infelizmente, e é o que você está tentando, eu vi tua
tua reportagem ontem na Educadora, você falou para eles, vamos parar de ficar vendo aquilo que não vai trazer benefício para a cidade. Quando o Caio perguntou para você a respeito do camarada que está cuidando da campanha do opositor seu lá, do Betinho, né, do adversário político na questão da eleição, você falou assim, que foi, se ele vai ou não vai, a gente precisa trabalhar com a questão do que é bom para a cidade. Mas hoje, por que as pessoas podem confiar no Murilo? Por que as pessoas podem falar assim, porque eu acredito que quando você veio com o apoio do seu pai, ainda tinha aquela imagem, aquela mancha na questão do seu pai, que é aquilo, depois que de acusado, a turma maximiza as acusações, mas depois quando houve lá não houve, é pequenininho. Tá certo isso? Como que você vê isso? Olha, nós cristãos, nós passamos por provações, isso é fato. O que nós não podemos fazer é aceitar. Então o que nós fizemos foi nos defender. Primeira coisa, eu fui defendido pelo próprio Ministério Público, tá? Porque o próprio Ministério Público reconheceu o erro e pediu o arquivamento. Então, no meu caso, não foi uma peça de defesa que meu advogado fez, que recorreu para São Paulo, não. Quando acabou todo o processo, na hora de se ingressar com uma ação, o Ministério Público reconheceu que não tinha provas suficientes e pediu o arquivamento. Só para nossa audiência entender, Ministério Público é o que acusa. Exatamente. Só para o órgão que fez a acusação contra mim foi o mesmo órgão que depois reconheceu o erro e pediu o arquivamento e o juiz aceitou esse arquivamento. Hoje, quem está processando quem? Sou eu que estou processando o Estado, porque a minha imagem ela foi manchada, prejudicada, sem que tivesse qualquer prova contra mim. E, infelizmente, nós estamos vendo na política de que, quando alguém se prepara para a política, quando alguém traz conteúdo, quando alguém quer enfrentar o sistema, a melhor solução que os adversários encontram é justamente fazer esses ataques para tentar denegrir a imagem da pessoa sem de fato discutir ideias, sem de fato discutir o que a cidade precisa. Então, em relação à sua primeira pergunta, eu fui inocentado. Eu vou ser criticado? Eu vou ser criticado. Eu vou ser denunciado? Eu já estou acostumado, eu estou indo para a minha 5ª eleição. Toda eleição, alguém me denuncia com denúncia anônima, com investigação que depois que acaba a campanha eleitoral, eu provo que eu sou inocente. Bispo, toda eleição eu ouço as pessoas falando que eu finalmente vou ser investigado, que eu finalmente vou ser inelegível, e toda eleição eu estou aqui. Eu sou um homem temente a Deus, eu oro a Deus todos os dias, eu peço a Ele que me dê sabedoria, que Ele me dê resiliência, e eu digo a Ele sempre o seguinte, eu sou teu servo, eu vou estar aqui enquanto Ele achar que eu devo estar aqui. Para mim a política é um propósito de vida, eu quero reescrever uma história. E quando fazem menção à minha família, o que eu digo para as pessoas? Eu sei da inocência do meu pai. Eu nunca julguei o meu pai, porque eu sou cristão. Não está lá em Mateus, não pré-julgueis para que não sejais julgado. Nunca julguei minha família. Eu sei da competência da minha família. Mas para aqueles que pensam dessa forma, cada um tem os seus efeitos. Então que eles conversem com meu pai sobre os efeitos dele e que eu possa responder pelos meus efeitos. Em relação a essa pessoa que você disse, ou outras pessoas que já estiveram comigo e que estão com o adversário ou com outras pessoas, eu agradeço a Deus todos os dias. Porque a gente tem que saber, como cristão, ter perto pessoas de bem. Quando eu ingressei na política, muitas pessoas se aproximaram de mim, pessoas boas, pessoas ruins, e eu fui amadurecendo ao longo do tempo, pessoas que vieram de fora de Limeira e quiseram se aproveitar da gente aqui em Limeira para poder crescer politicamente, e eu fui amadurecendo ao longo do tempo. E aí eu lembro daquela eu me lembro daquela parábola de Cristo, que ele joga a semente, que ele fala da semente, uma semente caiu na pedra, outra caiu no solo fértil, não é mesmo? Sim. A gente tem que pegar aquelas que... Exatamente, tem que pegar aquelas que florescem, que dão certo. Então a gente aprende mesmo. A gente foi trazendo várias pessoas, aqueles que deram certo, eles estão comigo. Aqueles que não deram certo, não tem nada contra, vai para outro lugar, não tem nenhum problema. Só que ao longo do tempo a gente aprende, a gente vai amadurecendo, quais são as pessoas que nós temos que ter próximo de nós. Eu fico muito grato a Deus com as pessoas que eu tenho próximas de mim hoje. São pessoas de bem. E aí eu me lembro, ontem eu estava conversando numa reunião que eu estive lá no Parque Nossa Senhora das Dores. Eu me lembro de um livro da Bíblia, que é o livro de Juízes, que o senhor sabe muito melhor do que eu, o senhor tem o dom da palavra de Deus. Eu sou apenas um servo, eu sou um ouvinte. Mas lá, se eu não me engano, em Juízes 5:7, fala da história de Gideão.
o senhor se lembra quando o Gideão foi enfrentar os midianitas? Eu nunca tive a maior equipe de campanha ou de uma pré-campanha. Eu nunca fui aquele candidato ou pré-candidato com uma estrutura imensa para uma campanha eleitoral. Eu sempre entrei numa desvantagem, porque eu sempre tive uma rejeição que não é minha, coisas que eu não sei, e de que eu provei minha inocência, e eu sempre sofri um ataque, porque eu sempre fui uma pessoa que tem um potencial político. E aí eu lembro dessa história do Gideão. Porque quando o Gideão foi enfrentar os midianitas, a Bíblia fala que os midianitas eram mais de 1 milhão de homens, se eu não me engano. Não sei, mas eram muitos. Milhares. Eram milhares. E Gideão tinha quantos soldados? 32 mil soldados, se não me engano. E aí Deus mandou um anjo para falar com o Gideão. É muito. Ele diz o que para Gideão? Gideão, é muito. Tira os fracos. E ele mesmo falou para os soldados. Quem está com medo? Quem está com medo vai embora. E aí saiu os fracos. E aí em seguida Deus falou para ele o quê? Tira os covardes. E aí ele levou para que eles fossem beber água. Aqueles que beberam água como um cachorro. Sim. E aqueles que estavam em pouso de soldado, bebendo água, levando até a boca, eles estavam preparados para a guerra. E ele tirou. E aí ele ficou só com 300 homens. Ele ficou preocupado e Deus falou para ele, é com esses que você vai ganhar essa guerra. E eu aprendi, bispo. Eu tinha muitas vezes, nunca fui o maior grupo em quantidade de pessoas, mas eu trazia pessoas e elas vinham, que cada um falava que conhecia uma coisa, que era aquilo, mas eu aprendi que nós temos que separar isso. Nós temos que separar. Você tem que tirar aqueles que são covardes. Você tem que tirar os oportunistas. Você tem que tirar os fracos. Hoje, eu tenho pessoas comigo que eu consigo ter uma conversa com elas, com essas pessoas, que é uma conversa propositiva. Eu consigo trazer alguém da educação que ele não quer, se eu ganhar a eleição, que ele vai ganhar contratos de educação milionários. O que essa pessoa que está comigo, ela quer entregar uma boa educação para a cidade. Ela quer que o professor se sinta respeitado. Quando eu trago alguém que é do ramo empresarial, que está no meu grupo, ele é uma pessoa que não quer favor para a empresa dele. Ele quer que a prefeitura seja eficiente. E essas pessoas, elas existem em Limeira. Só que essas pessoas, elas estavam acuadas. Porque formou-se um grupo político na cidade que está preocupado com poder. Formou-se um grupo político na cidade que paga mais de 7 milhões de reais para órgãos de imprensa para poder fazer propaganda da prefeitura. Formou-se um grupo político que tem vereadores com cargos na prefeitura para poder falar bem do prefeito. A classe política, ela está toda estruturada dentro de uma gestão administrativa, e o que está acontecendo mais uma vez é que nós temos pessoas que são boas. O que está acontecendo mais uma vez é que nós temos pessoas que fazem uma excelente propaganda, tem um excelente marqueteiro, as imagens são boas, o discurso é lindo, mas não se faz o que tem que ser feito. Se a Prefeitura de Limeira não começar a cortar os cargos comissionados, que são aqueles cargos políticos, aqueles cargos que a pessoa está na Prefeitura ganhando um valor alto, mais do que o concursado, mas que não está realizando de fato para a cidade, ele está lá só para poder gerar voto, esse cargo gera um prejuízo para a Prefeitura. Lá atrás, quando a gente passou pela gestão do Pedrinho Kiel, pela gestão do Pejão, pela gestão do Silvio Félix, foi fechada a Indel. Por quê? Porque a Indel tinha mais de 1.000 funcionários, era caro para a Prefeitura. E é difícil mandar essas pessoas embora, não foi fácil. Mas a Prefeitura mandando essas pessoas embora, ela consegue cortar seus gastos, consegue dar desconto para algumas indústrias poderem investir na cidade, porque ela abre mão para um lado de uma parte do fisco, mas também reduz o seu custo, e aí ela consegue trazer investimento para a cidade que também vai gerar emprego da mesma forma. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: como nós vamos tornar Limeira uma cidade eficiente? A localização nossa é excelente, o limeirense quer trabalhar, só que essas pessoas de bem, na parte política, elas estavam acuadas. Só que o que eu tenho feito e o que me encoraja a continuar na política é ter essas pessoas por perto. Eu agradeço a Deus todos os dias pelas pessoas que passaram por mim e não me fizeram bem, pelas pessoas que passaram por mim e que eu percebi que elas não tinham um comprometimento com a cidade. Eu agradeço a Deus todos os dias por elas não estarem mais comigo. Não desejo mal a ninguém, mas o que eu agradeço é que as pessoas que eu tenho próximas hoje, eu tenho certeza absoluta que qualquer um deles que sentar aqui, eles vão falar para você aqui, para qualquer pessoa que queira ouvir, o que tem que ser feito para a cidade de Limeira hoje. Você falou que se formou grupos. Hoje eu vejo claramente 2 grupos formados, né?
Na verdade, eu vejo um que dividiu, né? Hoje a gente tem lá o governo, Botion, que está lançando a Érica, e depois agora o Betinho, que está ali alinhado com a Mayra. Não sei se vai se confirmar Betinho e Mayra ou Mayra e Betinho, né? Tá ainda uma incógnita. E o Murilo. Quem que é o grupo do Murilo Félix? Vamos lá. O grupo do Murilo não é só o Murilo. O meu grupo é de pessoas que querem o bem da cidade. Tem gente que veio trabalhar comigo, que, por exemplo, uma professora, e eu convidei ela para integrar meu grupo para poder falar o que os professores estão passando. Isso é na área da educação. E ela me falou assim: Bispo, Murilo, as coisas estão muito ruins, mas eu não sei de política. E eu respondi assim para ela: Bispo, graças a Deus, porque você ainda não foi viciada pelo sistema. Graças a Deus que você é professora, que você está na ponta, você está sentindo o que está acontecendo. Você sabe que o professor e que o diretor da escola está pedindo cadeira para a prefeitura, está pedindo mesa para a prefeitura, não está conseguindo, está pedindo armário para a prefeitura e não está conseguindo. Fez uma luta para conseguir giz na escola lá atrás e é uma luta todo ano para conseguir o seu salário reajustado. Essa pessoa, ele tem a compreensão do que a cidade realmente precisa. Quando a gente vê grupos políticos se unindo por poder, é a mesma politicagem de sempre, Bispo. Mesma de sempre. Aí você vê uma pessoa que, por exemplo, isso é inadmissível, uma pessoa que esteve mamando nas tetas da vaca da prefeitura, usando toda a estrutura da prefeitura para fazer propaganda política para um lado, para poder fazer favor para os outros, para poder crescer politicamente. Aí depois a pessoa vai falar que ela é oposição, ela vai se lançar falando que ela é o novo, mas sendo que ela faz parte do mesmo sistema político que é feito antigamente e que a gente como cristão discorda. Então, eu entendo, e é o que me faz estar na política, é ser diferente. É lutar pelo que eu acredito. Teve pessoas que quiseram vir no meu time, no meu grupo político, no nosso grupo político, que elas integravam o grupo do atual prefeito, da atual gestão, e eu não pude aceitar essa pessoa, porque eu vou dizer: olha, eu gosto de você como pessoa, mas eu vou estar indo contra o que eu defendo. Tem pessoas que estão loteando a prefeitura. Olha, se eu ganhar, o secretário da Educação é esse, o contrato da merenda é isso, o contrato do livro é isso, o contrato... Porque não dá para a gente aceitar uma negociação política em cima de cargos na prefeitura, em cima de secretarias na prefeitura, porque mais do que nunca a prefeitura de Limeira precisa ser eficiente. A prefeitura de Limeira hoje tem mais de 400 milhões de reais de dívida. E essa dívida ela vai ter que ser paga em algum momento. E se você somar a dívida da prefeitura junto com a falta de amortização da dívida, junto com os juros que não está sendo pago, é juros sobre juros, isso vai ser maior do que 1/4 do orçamento que o município recebe, da receita da prefeitura. Isso vai comprometer a liquidez da prefeitura, vai comprometer a eficiência da prefeitura municipal. Daqui a pouco ela não começa a pagar. Já faz um ano que não está pagando a dívida. E esse é um problema grave. Isso com o Estado ou com o federal ou estadual? Com a Caixa Econômica, através da Caixa FIRISA. Econômica. Isso é gestão, Bispo. Se você perguntar para qualquer empresário se ele gasta mais do que recebe, ele vai falar que a empresa dele vai quebrar. Sim. Qualquer pai, qualquer mãe na sua casa sabe que não pode gastar mais do que o salário que ela recebe. Se alguém compra um carro financiado e não paga a dívida desse carro, ele vai perder o carro em algum momento e vai pagar mais caro por isso. Só que a gente tem que levar esse conceito que a gente sabe nas nossas casas, esse conceito cristão que a gente sabe da nossa vida cristã, que tem que ser sempre pessoas regradas. A gente sabe disso, só que a gente tem que levar isso para a prefeitura. E a prefeitura não é só propaganda. A prefeitura é você fazer grupos políticos com muitos partidos e lotear as secretarias da prefeitura em busca de poder. A prefeitura é a gente ter um propósito de vida para as pessoas. Como é que a gente consegue melhorar a eficiência da prefeitura? Revendo os contratos. Por exemplo, eu criticava o Paulo Radish porque o contrato de poda de mato era 18 milhões de reais. O senhor sabe quanto que se paga hoje para poder podar o mato da cidade? Somando os contratos que a Forti tem, é quase, né, em torno de 40 milhões de reais por ano. Então, se paga mais do que dobrou. Mais do que dobrou
para se podar o mato E que não tem- é podado. Que não é podado. E aí você gera uma situação na cidade que é uma prefeitura que ela vende, ela faz a dificuldade para poder vender a solução. Aí a pessoa vai lá, o mato alto, o município pede, o vereador, alguém vai lá, poda o mato só naquele local, com algum voluntário, faz um vídeo do Instagram e parece que as coisas estão bem. Tá bom, mas deixa eu te fazer uma Então, pergunta. É como se fosse da seguinte É forma. responsabilidade da execução, mas e a casa de vereadores que é para poder fiscalizar isso? Aí eu pergunto para o senhor, por que ninguém quer fiscalizar o contrato com a prefeitura? Por quê? Porque eles fazem parte do mesmo grupo político. Esse é o problema da cidade. Ou alguém vai entrar lá para enfrentar esse sistema e vai sofrer para poder fazer isso, ou a gente vai ter mais 4 anos, mais 8 anos de uma prefeitura da mesma forma, uma prefeitura ineficiente, uma prefeitura cara, uma prefeitura que não entrega, mas que a propaganda é bonita. E eu me coloquei para um propósito de vida. Não é fácil para mim também como pai, como marido, não é fácil para mim como empresário, porque minha empresa sofre quando eu me afasto. As pessoas, existe um movimento político contra a minha empresa também, mas eu sou uma pessoa temente a Deus. E eu entendo que eu estou aqui por uma razão. Eu estou me colocando à disposição, eu não acho que eu sou melhor do que ninguém. E também não acho que eu tenho o conhecimento melhor do que ninguém. Não é isso. O que eu posso dizer para você, bispo, é que eu tenho coragem. E que eu tenho um Deus que me move todos os dias para enfrentar o sistema. E para enfrentar toda aquela pessoa que quiser me criticar. Eu nunca fugi de nenhuma pergunta. Eu nunca fugi de nenhuma denúncia. Toda vez que me atacaram e que me criticaram, eu segui todos os caminhos democráticos para poder me defender. Tanto na imprensa quanto na justiça. Eu nunca me ausentei. Eu nunca fugi dos meus deveres. Eu nunca reconheci erros que eu tive como pessoa, como político, como empresário. Eu sempre me coloquei à disposição. Mas eu sempre entendi que quando a gente entra para uma carreira política, uma carreira pública, a gente não está lá para poder compensar o nosso próprio ego. A gente não está lá por capricho. A gente não está lá por poder. Nós estamos lá para poder realizar para a vida das pessoas. Eu estou aqui para poder escrever uma nova história. E o meu grupo, não são grupos de pessoas políticas que já estão acostumadas com o meio político e que querem continuar se mantendo no meio político. Eu tenho trazido pessoas que não têm esse vício da política ou da politicagem, mas que querem fazer a boa política. Então, quando a gente discute, você viu a minha entrevista? Eu fugi de alguma pergunta? Não. De forma nenhuma. Não, mas você sempre estava trazendo para a questão do que realmente é bom para a cidade. E não é isso que as pessoas querem de um prefeito? Não é isso que as precisa- pessoas querem de uma Câmara? E para aqueles que dizem assim, olha, mas o Murilo, então, ele treinou, ele se preparou. E o que o eleitor quer de um político? Não, Que ele não se prepare? com Que ele certeza. não treine? Que ele não enfrente o sistema para poder trazer uma realidade de vida melhor para as pessoas? Eu Olha, vou ser sincero. Vamos pensar uma coisa. Educação, 25% do orçamento da prefeitura é educação. Limeira deve estar entre as 20 cidades que tem o maior orçamento do estado de São Paulo. Então tem uma das educações mais caras do estado de São Paulo. Você tem cidades que têm um orçamento igual ou menor do que Limeira. Quanto que vem hoje de educação? Quanto que vem em dinheiro, verba de educação para Limeira? Limeira tem no total, ela tem 2 bilhões para gastar. No total. Somando, tem do estado, do governo federal Anual. e anual. 2 bilhões 2 bilhões. entre estado e federal, E do próprio município também. do próprio município. Funciona assim, você tem os impostos. Por exemplo, Qual imposto que vai para educação? vamos lá. Primeiro você tem impostos do estado. Por exemplo, ICMS e IPVA. São impostos do estado, mas que tem uma cota à parte que vem para o município. Sim. Então, por exemplo, os impostos federais têm uma cota à parte que vem para os municípios. Existe também o Pacto Federativo. O Pacto Federativo é o seguinte, tem impostos do estado de São Paulo que vão para os outros estados mais pobres. Isso também existe. A maior parte que nós arrecadamos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, vai para os outros estados. A cidade, o recurso que chega para ela, ele é bem complexo, ele vem de várias áreas. E para poder suprir isso, tanto o governo federal quanto o governo do estado também tem fundos para algumas áreas. Nesse caso, a educação tem o FNDE, que é um fundo nacional, tem o PNAE também. No caso do estado, você também tem um fundo do estado da educação. Então, esses recursos também são enviados e existe um cálculo em cima de quantos alunos a cidade tem, da relação do prefeito com o governador ou com o presidente. Tudo isso interfere, não é uma matemática exata isso.
Tem a ver com relacionamento. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com momento. O fato é que quando termina o ano, com todo o dinheiro que entrou, o prefeito ele tem obrigatoriamente que gastar no mínimo 25% com educação, para que as suas contas sejam aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, entre outras razões também. Ponto. Então, vamos supor, se o prefeito recebeu um recurso federal, do Estado, e ele vai ter que somar com o recurso municipal, ele tem que gastar no mínimo 25%. O que eu tenho dito Como se gasta? Como se gasta, e também tem que gastar um pouco mais do que isso. Porque quando vai para o Tribunal de Contas analisa essas contas e ele pode glosar algum valor. Ele pode entender que um gasto que você disse que é da educação, na verdade não é da educação. E aí, no fringir dos ovos, pode ser que reduza dos 25%. Então tem que ter uma margem de segurança. Esses 25%, na minha opinião, tem que gastar no mínimo 27%. O que está acontecendo em Limeira, a prefeitura atual está respondendo um procedimento dentro do Tribunal de Contas por ter gastado menos do que o mínimo na educação. E na época o secretário da Educação disse que o dinheiro da educação estava em sobra, tanto que eles destinaram 5 milhões de reais da educação para uma empresa de ônibus de Limeira. E os vereadores da Câmara, pasme, aprovaram isso. Tirar o dinheiro da educação e mandar para uma empresa de ônibus. Isso daí você está falando com prova, existe, daí está lá, registrado. Isso é público, pergunta para qualquer professor, diretor, todo mundo vai dizer isso. Por isso que eu estou dizendo, ninguém tem falado isso. Aí vem aqui, senta, faz uma propaganda linda, Sim. O Instagram é maravilhoso, mas o professor, quando vai poder lutar pelo seu reajuste, a prefeitura vai lá e oferece R$1 para ele. E aí esse professor está desmotivado para ir na sala de aula. Aí o giz é ruim, a cola é ruim, não tem material didático. O mato da escola está alto. A quadra não tem cobertura. Quando é que a gente vai abrir os olhos e entender que Limeira está se deteriorando ao longo do tempo? E como que o Murilo, se eleito, vai trabalhar tudo isso? Por quê? Até que ponto você pode... O executivo ele tem poder e autoridade para gestar ou fazer a gestão de tudo isso sem a interferência da Câmara? Ou é muito conchavo? Porque você vai falando, vai virando uma coxa de retalho, né? Porque aí a Câmara que aprovou, que vai para X empresa, que aquele negócio todo. Como que o Murilo vai fazer, então, essa gestão? Você não vai mexer num vespeiro? A prefeitura ela tem condições de tomar suas decisões do ponto de vista orçamentário e ponto. Ela encaminha para a Câmara para votação. Isso é democrático, o prefeito tem que discutir com os vereadores, tem que seguir o princípio da impessoalidade na gestão pública, ouvir os vereadores, dependendo de lados políticos, ponto. O que não pode fazer é a prefeitura dar cargo para vereador para poder ganhar as votações que a prefeitura quer. O que não pode ser feito é discutir poder, discutir espaço na prefeitura e parar de sinalizar os procedimentos que vão da prefeitura para a Câmara de forma imparcial, pensando na cidade. Isso tem que parar. A prefeitura, o prefeito tem autonomia para poder fazer a gestão do seu recurso. E quem vai fiscalizar ele é o Tribunal de Contas do Estado. Não é difícil. Se outros prefeitos também conseguiram, como é que aqui a gente não vai conseguir? O que está faltando aqui em Limeira é gestão e comprometimento. Tem cidades mais pobres do que Limeira, ou com um orçamento parecido, que já tem escolas no ensino infantil, que são as creches, e no Fundamental 1, que são escolas bilíngues. Tem um sistema do Google que é muito bonito, que é o sistema do Google for Education, que o Google faz uma parceria com uma escola municipal, traz professores que falam língua nativa, inglês, e eles ficam um tempo com esses alunos, porque a criança, quando ela está no ensino infantil, na creche e depois do Fundamental 1, ela tem mais condições de aprender uma segunda língua do que depois, quando foi para a quinta, sexta série ou até no ensino médio. Tanto que a gente aprende a falar português ou qualquer outra língua quando nós somos pequenos. É a melhor fase de aprendizagem para uma pessoa é na sua infância para que ela possa aprender uma língua. E essa criança bilíngue, quando ela for procurar um trabalho lá na frente, quando terminar o ensino médio e ela fizer um curso técnico, ela vai ter mais condições de trabalhar nas multinacionais que vêm para a cidade. E a gente vai ter uma mão de obra mais qualificada para receber multinacionais de fora. E essas multinacionais é o melhor tipo de investimento que tem. Por exemplo, a Faurecia, a Mando, a DASA, a Yatil, a Stanley, a Maxi Caixa, a Samsung, que parou, mas tem condições de vir, porque ela ainda é dona do terreno, e tantas outras que estão aqui em Limeira, que são empresas multinacionais,
são recursos de fora que são investidos na cidade, ou seja, é um dinheiro de fora de Limeira, talvez de fora do país, investido aqui em Limeira para poder gerar emprego. E aí você gera imposto para a prefeitura, gera dinheiro para essas famílias que vão no comércio, que vão no shopping, que gastam na cidade, e a economia roda e a cidade se desenvolve. E para a gente poder preparar essa mão de obra para essa indústria que está aqui, ou que pode vir aqui, eu garanto para o senhor, bispo, um dos bons fatores é essa pessoa ser bilíngue. Ela ser bilíngue, porque se vê uma indústria da Coreia do Sul, por exemplo, os coreanos que vão vir, a comunicação com eles é através do inglês. Eles querem uma cidade que seja internacional. Só que a prefeitura tem que preparar isso. Hoje, se você conversar em entidades empresariais, como por exemplo é a CIL, ou talvez o Cicomércio, e perguntar a eles como é que está o relacionamento das indústrias, das grandes empresas aqui em Limeira para conseguir mão de obra, eles vão reclamar que eles não estão achando gente para trabalhar. E se a gente conversa com as pessoas nos bairros, muita gente vai dizer que está procurando emprego. Qual é a dificuldade? Capacitação. É a capacitação. E a prefeitura pode promover a capacitação. A prefeitura antes tinha a Escola do Trabalho, que era uma escola da prefeitura que fornecia o curso técnico para a pessoa. Agora imagine, se a prefeitura faz essa Escola do Trabalho junto com a CIL, por exemplo, ou com uma entidade empresarial, faz uma comunicação com essas multinacionais, quais são as funções que essas empresas estão precisando dentro delas? E a prefeitura passa a fornecer esse curso, preparando gente aqui de Limeira para trabalhar nessas empresas. É bom para as pessoas e é bom para a indústria. E a indústria paga bem. E essas pessoas vão gastar aqui na cidade. E a economia vai rodar em Limeira. O que eu acho que está acontecendo é que nós não estamos olhando para frente, nós não estamos pensando o conceito de Smart City. Nós não estamos pensando um conceito de cidade inteligente, onde a gente faz uma gestão agora pensando nos próximos 10 anos. A cidade de Limeira está fazendo um conceito de política antiga, aquele conceito do pão e circo, que você faz evento para poder chamar a atenção, que você se torna ineficiente para poder, perto da eleição, fazer uma obra ou outra para poder aparecer, fotografar e ir para uma campanha eleitoral, onde as funções são negociadas, onde os políticos trocam favores para ir para um jogo político, que é o que o eleitor não quer, que é o que nós cristãos não queremos. A gente quer uma cidade que seja bem, que seja boa para o limeirense, que seja boa para a família limeirense. Eu tive ontem no Nossa Senhora das Dores, tem uma senhora que ela faz uso contínuo de alguns remédios, inclusive alguns são tarja preta. Faz 6 meses que ela não consegue isso na farmácia. E ela teve que ir ela teve que ir lá na Defensoria Pública. O que era exceção, o que era para ser exceção, virou regra. Quando um limeirense precisa de alguma coisa do poder público, que é direito dele, tem que ir lá brigar. Ele tem que ir lá brigar, senão ele não consegue. Virou regra. Tanto que a Defensoria Pública fez uma auditoria na Câmara Municipal para tentar contornar os problemas que a cidade está tendo. E aí é repugnante que a gente veja a situação que a cidade chegou, em que para que a pessoa consiga também o direito dela de podar uma árvore, o direito dela de conseguir uma vaga em creche, qual é o caminho que ela tem? Procurar um vereador. O vereador da base, porque tem um acordo com o prefeito, que vai passar essa criança na frente para conseguir uma vaga. Olha que ponto que a gente chegou, bispo. Em pleno século XXI, isso é repugnante. E a pessoa fazer propaganda disso. É a política antiga. E dizer ainda que tem feito bem para a cidade. Fazer o bem é construir, por exemplo, na educação, fazer o bem na educação é você construir creche. Então hoje o Murilo, ele entende que a política que precisa ser feita, ela é médio e longo prazo. E quando você fala assim para mim, é quase que utópico. Mas eu entendi o que você disse, e tem razão. Mas tipo assim, nós estamos partindo do princípio de uma educação que a gente está vendo na grade curricular, o pessoal não está aprendendo nem o básico do básico. E aí o Murilo está falando de bilíngue. Porque na verdade, há um tempo atrás, a gente até tinha inglês. Hoje eu nem sei se tem mais na grade curricular o inglês. Mas Murilo, só para você ter uma ideia, a última vez, quando o prefeito Mário Botion esteve aqui, eu conversando com ele, a gente acabou falando da eleição passada aqui, foi. E na verdade você foi muito bem votado, você teve 60 mil votos. Foi 45% dos limeirenses votou. Deu 13 mil de diferença. E isso mostrou, para quem quisesse ver, apesar de
Hoje eu percebo, se é uma percepção equivocada, você me diz. Teu pai estava bem próximo de você na outra eleição. Que eu não sei se ajudou ou se prejudicou. E eu não estou julgando seu pai. Eu estou fazendo uma leitura de uma visão política por conta de todo o acontecido. Hoje parece que o Murilo ele vem mais solo. Murilo, não com o apadrinhamento do Silvio Félix, mas sim do Murilo Félix. Que eu, particularmente, Cláudio, entendo que é isso que precisava. Um Murilo. Quem é o Murilo? É o Murilo, tudo bem. O pai dele, político na cidade, foi prefeito, tem uma carreira política enorme, mas o Murilo. Como é que você vê isso? Isso é fato, é verdade? Não, pastor? Porque, como você disse, você ama seu pai, você respeita seu pai, você sabe quem ele é e tal. Mas, naquela eleição, o Murilo já alcançou 60 mil. Como você vê hoje essa questão? Você está confiante, você entende? Porque ninguém pode dizer que 60 mil votos, 45%, não é um baita de um capital político. Você foi eleito deputado. Bispo, eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui porque, se Deus algum dia me der essa oportunidade, eu sou pré-candidato, tenho que respeitar a legislação. Mas eu entendo que nós temos que fazer o que tem que ser feito. E enfrentar o sistema, rever contratos da prefeitura, demitir cargos comissionados, renegociar essa dívida para que a prefeitura seja eficiente. É fácil fazer isso? Não. Mas eu acho que a gente tem que ter coragem. Sim. Ponto. Em relação a esse conhecimento que a gente tem que ter de gestão, ou que um político tem que ter, eu entendo que o conhecimento funciona da seguinte forma. Mesmo porque a gente que é eleitor, e eu também sou eleitor, a gente quer votar num político que seja experiente. A gente quer votar numa pessoa que ela tenha o comprometimento cristão, tenha os pensamentos cristãos, mas que também ela tenha se preparado para aquilo. Com certeza. A política não pode ser oba-oba. A política não pode ser propaganda. Não pode ser só assistencialismo. A política tem que ser realização. Tem que ser eficiência. É a administração, não tem como. E aí tem duas formas da gente conseguir ganhar conhecimento. Então, uma das formas que a gente ganha o conhecimento é a forma racional. A forma racional a gente ganha conhecimento estudando. Então, a gente ganha o conhecimento através da faculdade. Eu sou formado em gestão pública, gestão de empresas pela FGV, fiz pós-graduação em gestão estratégica. E a gente ganha, estudei fora do país também, algumas coisas, a gente ganha um conhecimento racional, de estudar e aprender. Teórico. Que é um conhecimento teórico. E também a gente acompanha o que os outros passam. Ao longo da vida, eu lidei com pais políticos. Meu pai foi vereador, meu pai foi secretário, meu pai concorreu a deputado, meu pai foi prefeito. Minha mãe foi deputada por um curto período, minha mãe foi primeira-dama, minha mãe foi vereadora, ainda é vereadora. Então a experiência que ela tem na Câmara Municipal, eu acompanhei e ganhei conhecimento dessa forma racional. Tem pensadores que falam em relação a isso, Spinoza e tantos outros que falam sobre o conhecimento racional. E Descartes também fala sobre isso, que é o princípio da racionalidade. E a gente aprende vendo os outros. Então, eu aprendi com o conhecimento da minha mãe, eu aprendi com o conhecimento do meu pai, eu aprendi com o conhecimento dos meus professores. Com os acertos e erros. Com os acertos e erros e das pessoas que passaram por mim ao longo da minha vida. E não posso negar esse conhecimento. Sim. É um conhecimento extremamente importante. E também tem um segundo conhecimento. A segunda forma de conhecimento, que é a prática, que é o conhecimento empírico, que é o que Thomas Hobbes defende. É aquele conhecimento de você estar lidando com algo e você ir aprendendo conforme você vai passando por aquilo. E eu fui deputado estadual. Eu lidei com 3 governadores. Eu soube a dificuldade que é atender o que os prefeitos pedem. Eu soube a dificuldade que é tentar realizar quando você tem um prefeito que é de oposição a você e que ele dificulta para que você possa fazer algo na cidade porque... Você viveu isso. Vamos ser claro. Você viveu isso com a administração do Mário Botion. Você era deputado estadual, queria ajudar a cidade, mas por conta de política, você não conseguiu. É fato isso que eu estou perguntando? Eu ajudei a cidade, mas... Não quando você queria. Claro que não. Não porque a gente sofreu com a dificuldade da prefeitura, mas eu também fui aprendendo. Primeiro, a gente quis mandar a emenda impositiva para as entidades. Aí a gente mudou para a prefeitura, porque era o comum de se fazer. Explica, estou aprendendo. O que é isso? O deputado estadual, ele tem as emendas impositivas.
que a gente pode escolher para onde a gente manda. E, inicialmente, eu tinha escolhido... dinheiro. É um dinheiro do Estado, mas que é liberado para a Assembleia Legislativa, conforme lei, através da lei orçamentária anual. Esse recurso o deputado tem e ele destina Para ele poder de forma oficial para uma prefeitura. E a minha intenção foi destinar para Limeira. Mas, quando você libera o destino, a prefeitura tem um prazo para poder te responder. É um sistema. Se ela não responde, se ela faz como fez Pôncio Pilatos, por exemplo, e lava as mãos, ela perde o prazo até ela fecha e o recurso volta para nós. Peraí, então eu preciso de parar aqui. Você tinha, então, mandado Um recurso. um recurso. Mais de R$1 milhão Estava para as entidades de Limeira. para as entidades de Limeira. Para 22 entidades. E a prefeitura não respondeu. Ela não respondeu. E nós perdemos esse dinheiro. Perdeu. Aí eu aprendi. Falei, olha, se eu for contar com a prefeitura, não vai dar certo. E aquele recurso eu perdi. Aí o que eu fiz na próxima vez? Tentar de brincar. Aí eu vi as entidades que poderiam receber direto do Estado e eu fui conversar com essas entidades. Então, por exemplo, a Conviver, da Igreja da Filadélfia, recebeu um recurso direto nosso. Os prateleiros, que é o CAMPL, recebiam um recurso nosso, né, do meu mandato. Mas aí foi o quê? Foi a segunda parte. Foi depois que deu errado que eu entendi que eu não ia ter uma comunicação com a prefeitura. Por exemplo, o caso da FATEC. Eu fiz várias reuniões para tentar realizar. Quando eu percebi que não ia dar certo, eu já percebi, olha, e vai ser pior, porque eu vou me expor. E a classe política em Limeira é contrária. E eles vão usar todo o movimento político em Limeira para poder encontrar vírgula para falar que não vai dar certo. Eu vou ficar nesse fogo cruzado? A Estrada da Balsa, por exemplo. A gente conseguiu mais de R$20 milhões para poder fazer o asfaltamento da Estrada da Balsa, que é a linha 156. É uma emenda do deputado? Não. É um programa do governo do estado chamado Programa Novas Vicinais. O estado criou aquele programa, são as vicinais municipais, são as estradas rurais municipais, e esse recurso o governo do estado libera, mas a comunicação intermédia é feita via deputado. Ponto. Sentamos com o prefeito municipal. O prefeito aceitou, não. Conduz que eu vou resolver. O governador veio aqui conversar com ele, eu estava aqui na ocasião. E foi feita toda uma tratativa que isso ia dar certo. Pela lei do Estado, o programa Novos Vicinais tem um regulamento. A prefeitura tem que fazer o projeto executivo falando quanto que vai custar essa obra, para que o Estado possa liberar o recurso. E quem é que sabe quanto que vai custar? A prefeitura, porque é uma estrada municipal, é a linha 156. Então ela que faz o projeto, ela que faz o levantamento orçamentário. Se ela não fala quanto que vai custar de fato, ou ela não faz um projeto de como vai ficar, o Estado não manda o dinheiro, ponto. E qual era o prazo? A prefeitura tinha até o final do ano para poder mandar esse projeto. E o que a prefeitura fez? Nada. Ela respondeu que ela não ia fazer? Não. Ela respondeu não por e-mail, de alguma forma? Oficial, não. A prefeitura fez como Pôncio Pilatos. Apenas não fez nada. Virou o ano, perdeu-se o recurso. Aí o recurso volta para o governo do estado, vai para um fundo ordinário e é destinado para uma outra finalidade. Aí fica com o governador para tomar a decisão dele. Entende? Então, o que eu quero dizer para você aqui... Isso você está falando de coisas que você viveu. Claro, como deputado. Como deputado. Aí você está provando como uma política partidária, a política de... Que eu sou contra. Que é a política só, porque, tipo assim, eu vou falar que foi aquele deputado que foi meu adversário político, só para não dar ibope, para não dar... Mas, Bispo... Mas e aí a cidade? Mas, Bispo, é exato. Eu sou contra essa forma de pensar. Eu entendo que, por mais que a gente estivesse... Não, claro, isso aí. Que nós estivéssemos de lados opostos, a gente tem que atuar pela cidade. Mas você não acha que o lado oposto... Claro que você vai falar que sim, mas eu tenho que deixar registrado aqui. O lado oposto não tem que ser até a eleição. Depois da eleição não tem lado oposto. Não tinha que ser uma cidade. Quer dizer, o Poder Executivo trabalhando para a cidade, o Poder Legislativo trabalhando para a cidade, o Poder Judiciário trabalhando para a cidade, todo mundo trabalhando para a cidade, a classe empresária trabalhando para a cidade, que é o que a gente não vê acontecendo. É, mas a gente tem que ter fé, não é mesmo? Sim, e a gente tem que lutar. Então, assim, eu só não posso aceitar, por isso que as pessoas me criticam, por isso que eu enfrento movimentos políticos fortes contra mim. Porque eu não sou um personagem, Bispo. Eu não sou um personagem. Eu tô aqui porque eu acredito. Eu tô aqui... Porque financeiramente você não precisava, né, velho? Eu não preciso. Vocês estão resolvidos. O que eu quero fazer é o quê? É entregar algo para a cidade. Eu quero que a Limeira volte a construir escolas. Eu quero que a escola Valdemar Matos Silveira, que é um recurso do Estado que ia vir para a cidade, que essa obra parou, que ela seja retomada.
eu quero que as creches sejam construídas, eu quero que o professor seja valorizado, eu quero que as creches tenham mais funcionários com melhores condições. Hoje uma monitora só cuida de 7 bebês. É desumano uma monitora ter que cuidar de 7 bebês. É desumano para ela, e é desumano para os bebês, e é desumano para a mãe. Enquanto a prefeitura, enquanto a classe política não tiver sensibilidade do que o limeirense precisa, a gente vai continuar vendo essa politicagem em Limeira só para inglês ver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, só para encerrar, o senhor tinha falado da questão do conhecimento, o senhor tinha feito aquela minha pergunta. Então, só para encerrar, tem o conhecimento racional, que é o conhecimento da experiência nossa. Sim. E esse conhecimento... Empírico. Aquele empírico, aquele conhecimento empírico. E eu fui gestor de empresas da minha família, eu administro empresas da minha família, eu fui deputado estadual, eu lidei com prefeitos ao longo do meu mandato como deputado, que foi 2 anos e pouco, que eu fiquei como deputado estadual, lidando com 3 governadores, inclusive. E esse conhecimento também tem valor. Essa experiência que eu tive, tendo que lidar para conseguir compreender como é que deixa uma prefeitura menos burocrática, como é que deixa uma prefeitura menos política e mais preparada para a gestão, isso hoje eu entendo que é fundamental na prefeitura de Limeira. Qualquer pessoa que conversar com qualquer funcionário público, ele vai dizer que ele está completamente desmotivado nessa prefeitura. Sim. Só que ao longo dos anos a prefeitura ganhou muito mais dinheiro. A prefeitura cresceu muito em recurso, mas não em eficiência. Mas você não me falou a respeito do que eu falei para você do seu pai. Como é que é hoje a figura Silvio Félix? Não pai do Murilo Félix, mas como político. Porque foi o que eu falei para você. A primeira eleição estava muito associado. Silvio Félix e Murilo Félix. A ideia é que parecia que a gente estava votando Silvio Félix de novo. Tanto é que você era muito novo, né? E não que você seja velho agora, porque só foi 4 anos, mas... 8 anos. 8 anos, isso, 8 anos. Mas também que dá uma diferença enorme, né? Silvio Félix, ele vem hoje, ou não, hoje você entendeu que você é um Murilo. Você está falando de toda a experiência que você teve e tudo isso. Como que é hoje Silvio Félix na vida do Murilo Félix? Não como pai. A gente, como eleitor, nós vamos estar votando no Murilo Félix, sabendo que vai ter... O Silvio Félix vai estar junto, vai estar falando, vai estar direcionando, ou não? Não, é o Murilo. Primeiro... Seja bem assim, pontual comigo. Primeiro, eu sou pré-candidato. Tenho que tomar esse cuidado de te falar do voto, eu sou pré-candidato, ainda não sou candidato. Segunda questão, ninguém nega, aliás, nós somos cristãos, sabendo disso. A gente não pode negar a experiência ou a convivência com o nosso pai ou com a nossa mãe. De jeito nenhum. Então, eu sou grato. Mas não foi isso que eu perguntei. Claro. Né? Então, eu sou grato à minha família pelo conhecimento que me deram ao longo do tempo, que eu já mencionei aqui, das formas como a gente aprende. A segunda questão é, quando se assume uma prefeitura, bispo, a decisão tem que ser minha. Eu fui deputado estadual. E no meu mandato de deputado estadual, nunca me questionaram essa relação. Sim. Quando chega numa campanha eleitoral, volta essa discussão, porque, de certa forma, talvez, eu não sei se politicamente gera um imbróglio, algum sentido, mas a classe política volta a falar sobre isso, mas ninguém questiona o meu mandato de deputado. Isso é bom? O meu mandato de deputado, fui eu. O meu mandato de deputado, eu sentei com 3 governadores. Eu atuei com 3 governadores. Eu tive que lidar com um prefeito municipal. Essa experiência que eu tive como deputado, ela não pode ser deixada de lado. Ela tem que ser considerada. Quantos vereadores não sonhariam em ter uma experiência de deputado? Quantas pessoas na classe política também não sonhariam? E eu também não sou melhor do que ninguém. A gente aprende a cada dia. E tem experiência na Câmara Municipal, que é importante para a cidade, importante para a vida de cada um. E eu vejo isso com a minha mãe. Eu vejo tanto que ela amadureceu politicamente depois que ela virou vereadora. Mas, da mesma forma que eu não posso negar a experiência dos meus familiares que estão perto de mim, da mesma forma que eu não posso negar a experiência daqueles que estão próximos, que tiveram já na prefeitura e têm conhecimento. Montesano, por exemplo, que na área da educação foi uma pessoa extremamente importante na educação aqui em Limeira, e outros nomes. Mas quando a gente vai tomar uma decisão, bispo, a decisão cabe a quem? Vai caber a quem tem o mandato. Está sentado na mesa. Exatamente. Primeiro que ninguém governa sozinho, mas a decisão e a responsabilidade recai sobre ele. Qualquer um que se poste como prefeito, ele tem que ouvir.
Se alguém me perguntar se eu tenho algum arrependimento ou se eu tenho algo que eu discorde do passado, da minha família, etc., eu tenho um orgulho imenso da minha família. Eu tenho um orgulho imenso da minha família que eu estou construindo, que é a minha mulher, que é a Luciana Félix, que é as nossas filhas, a Luísa e a Laura. Eu tenho um orgulho imenso da história pela qual eu passei, porque é nas dificuldades que a gente amadurece. E eu entendo que os momentos difíceis que eu passei ao longo da minha vida foram momentos que não só me trouxeram conhecimento, mas também me fizeram uma pessoa mais forte. E eu estou disposto a passar pelo que for necessário. Porque o que eu estou me colocando à disposição da cidade de Limeira é um propósito de vida que eu tenho. Para aqueles que gostam e que não gostam de mim. Eu estou me colocando à disposição para aqueles que entendem que a cidade de hoje não está bem. Qualquer limeirense que pense assim, eu não sei o motivo, mas Limeira não está bem. Ou a saúde está ruim, ou as multas não dá para aceitar mais, a insegurança aumentou, o asfalto está ruim. Isso são sintomas de que a cidade não está bem e de que a gestão não está bem e de que a classe política não está cumprindo o seu papel. Eu sou um outsider. Eu sou aquela pessoa que eu estou sem mandato e que ao longo desses 8 anos eu sempre me coloquei à disposição de Limeira, sempre denunciei o que estava sendo feito de errado na prefeitura e eu estou dizendo aqui para você, de frente com você, como qualquer limeirense que queira conversar comigo através das redes sociais, conversar comigo pelo WhatsApp, conversar comigo através da rua quando me vê, enfim, eu sempre falo para todos, eu estou aqui porque eu peço a Deus todos os dias para que me dê coragem para que a gente possa algum dia estar lá e tomar as decisões corretas para que Limeira possa prosperar, para que a prefeitura tenha equilíbrio, para que a prefeitura possa quitar a sua dívida, para que a prefeitura possa ser eficiente para o limeirense, para que a educação seja de qualidade, para que volte a ter farmácia nos bairros mais distantes da cidade. Farmácia no Tatu foi fechada, por exemplo. Não tem mais farmácia 24 horas. Tem farmácia que falta de pirona. Então, a minha visão é essa. Eu acho que a gente, quando eu me coloco à disposição das pessoas, é nesse sentido. Ah, mas Murilo, você vai estar com fulano, com Beltrano? Eu vou dizer para vocês assim, eu vou ouvir as pessoas que estão no meu grupo, inclusive os meus familiares. Mas a decisão, bispo, é minha. Sim, que bom. Eu quero que você entenda que quando a gente faz essa pergunta, porque geralmente parece que não, mas é isso que as pessoas comentam na hora de votar, na hora de tomar a decisão. E deixar isso muito claro é ótimo. Essa pergunta eu te faço para que ajudando mesmo. Não, sou eu. E a gente não. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros que se encontra a sabedoria. É ouvir todos, né? Ouvir, reter o que é bom. E como você disse, diante de erros e acertos, existe sempre aquela expressão que eu acho ela fantástica. O inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros, com os acertos dos outros. Isso é sabedoria, você conseguir adquirir aprendizados sem ter que passar por algumas experiências. E isso faz toda a diferença. Está acabando o nosso tempo, tá? Então só quero fazer uma última pergunta para você. O que Limeira pode esperar? Você disse, eu não sou pré-candidato, mas eu acredito que você vai ser candidato. O que Limeira pode esperar com Murilo eleito é insegurança, desenvolvimento. Nosso comércio hoje. O comércio hoje está uma tristeza quando você olha para o comércio de Limeira. Segurança, o sentimento de insegurança, sentimento não, a realidade de insegurança, eu falei isso para o prefeito. E o prefeito disse que ele achava que era mais um sentimento de insegurança, e não uma insegurança de fato e verdade. O que o Murilo Félix vê desses dois aspectos que, para mim, é algo que eu olho para nossa cidade e eu temo? Segurança. Quando eu fui deputado estadual, eu tratei junto ao governo do estado para que Limeira tivesse o sistema do Detecta. Foi um convênio que a prefeitura faz parte. São câmeras do estado, subsidiadas pelo estado. A prefeitura faz a compra das câmeras, é um sistema integrado. As câmeras ficam nas saídas da cidade, na região central, e tanto a Polícia Civil quanto a Guarda Municipal compartilham essas informações fiscalizando a cidade. Eu aprendi uma coisa, bispo. Bandido tem medo
de câmera de segurança, mato podado e luz boa. Quando você coloca essas 3 coisas, o bandido vai para outro lugar. No mato. É verdade. Eu ouvi isso de uma autoridade da segurança pública. O secretário de segurança pública do estado, ele me falou isso. Rapaz. Ele falou, olha, se você tem câmera, você substitui o efetivo da PM. Porque uma câmera, a Polícia Civil vai estar acompanhando, a Guarda Municipal vai estar acompanhando, você dá um auxílio para o policial militar. Então, sobre segurança, primeira coisa, câmera de segurança de qualidade. Limeira tinha aqueles domes no centro, era câmera de segurança em 360. Elas estão queimadas, a prefeitura não colocou mais câmeras. Então, o bandido sabe a câmera que está queimada. Se o bandido assalta alguém no centro e ele vai para uma área rural, ninguém consegue fiscalizar mais. Não tem câmera na entrada dos pires, por exemplo. Se ele entrar pelos pires e para o fundo dos pires, ninguém mais pega essa pessoa. E Limeira é fácil resolver isso, porque é uma cidade que ela fica entre a rodovia Anguera e a rodovia Bandeirantes. Não é difícil colocar câmeras de segurança nas saídas da cidade. Não é difícil colocar câmera de segurança nos bairros, colocar câmera de segurança no centro. Qualquer comerciante hoje tem câmera de segurança, a tecnologia hoje está mais acessível. Eu imagino que vocês tenham câmera de segurança hoje aqui no templo religioso. Com certeza. Como que a prefeitura não consegue ter câmera de segurança de qualidade, sendo que o governo do estado disponibiliza esse subsídio? Só que a prefeitura não fez a compra das câmeras. Então, a primeira coisa é investir nas câmeras. Segunda coisa, melhorar a iluminação da cidade, fazer um bom contrato, rever esse contrato de poda de mato para que seja eficiente, para que o mato esteja podado. Ajudar o policial militar. O policial militar tem que ter o Prolabore, que é a prefeitura dando um recurso adicional para ele, para poder motivar esse PM e fazer com que mais PMs queiram trabalhar em Limeira. Dá um adicional à PM, Isso. que ela é paga pelo Estado. Não, porque existe um convênio agora entre a prefeitura e o Estado e o policial militar pode multar em Limeira. O fato dele poder multar em Limeira, o PM de Limeira ajuda a prefeitura com a arrecadação. Nada mais justo do que ele também receber por isso. Isso é lei. Outros municípios fizeram isso também. O PM pode multar em Limeira? Ele pode. Foi feito um convênio com o Estado. Aí o dinheiro da multa vem para o município? Das multas municipais vem para o município. Ah, mas rapaz, não pode virar um conchavo de PM e começar a multar? Não, porque a PM são profissionais bons. O PM, mesmo porque ele é fiscalizado se ele fizer algo nesse sentido, mas a gente tem que acreditar na Polícia Militar. Tá. Quando acontece algo na minha vida, como está na sua vida, e que a gente fica assustado, um bandido, a gente liga para quem? O 90, a gente liga para a PM ou para a Guarda Municipal. Por mais que não seja, que muita gente questiona o fato da guarda ser ou não de segurança pública, a gente deposita nossa fé na Guarda Municipal também. Queira ou não queira, é autoridade, a gente... Exatamente. Segurança pública, vamos lá, Prolabore para o policial militar. Atividade delegada, a prefeitura pode pagar uma espécie de uma hora extra, um valor adicional para o PM trabalhar a mais na cidade, acompanhando o trabalho de segurança em Limeira. É um incentivo para ele também. A prefeitura, além das câmeras, como eu já disse, a prefeitura pode ajudar a Guarda Municipal a fazer chamamento para mais guardas municipais. Nesses 8 anos, só agora que ele foi fazer chamamento para guardas municipais. Então, o nosso efetivo da guarda está pequeno para o tamanho da cidade. De início, são esses movimentos. Morador de rua, aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social, assusta os comerciantes. Tem que resolver esse assunto. A prefeitura tem que trabalhar direto com as entidades. A prefeitura tem que separar e ver a condição que cada um deles vive, porque tem vários tipos de pessoas que estão no centro e também tem pessoas lá que são moradores de rua, tem pessoas que são itinerantes, são as pessoas em vulnerabilidade social. É um trabalho contínuo que a prefeitura tem que fazer, um cadastro deles e um trabalho com aqueles que já estão fazendo isso, que são as entidades. O que eu acho repugnante é a pessoa querer fazer uso disso para ganhar politicamente, para fazer propaganda política, porque são pessoas que precisam de cuidado e não pessoas que precisam ser utilizadas para propaganda política. Outra questão que você me falou, bom, segurança foi isso, você me falou do comércio. Antigamente, Limeira tinha um banco do microcrédito. A prefeitura emprestava dinheiro para o comerciante com juros abaixo do mercado. Qualquer pessoa hoje que quiser pegar um empréstimo no banco é muito difícil, não consegue. E mais de 60% do brasileiro está endividado. Só que se a prefeitura recria o Banco Municipal, que é uma lei que já foi aprovada. E de onde vem o dinheiro? Da própria prefeitura, 0,3% do orçamento da prefeitura, lei aprovada na Câmara Municipal. O banco existia, ele foi fechado. A reserva orçamentária... Quem fechou? Esse prefeito. Tem que reabrir o Banco Municipal. A gente imagina a prefeitura emprestando dinheiro para o comerciante. Abaixo com juros de 4%, 5% ao ano? Pode. A prefeitura pode fazer isso? Claro que pode, porque o Banco Municipal não vai seguir as regras do Bacen dos bancos privados.
mesmo porque a prefeitura quer gerar o fomento na cidade, quer gerar o desenvolvimento na cidade. E qualquer comerciante que pega o dinheiro emprestado é porque ele quer investir no seu próprio negócio. Ele quer usar esse recurso para poder comprar mais produtos. Ele quer usar esse recurso para poder contratar um funcionário, às vezes no final do ano, que é onde ele vende mais, na época de Natal, por exemplo, ou próximo ao Dia das Crianças, por exemplo. Imagine se a prefeitura usar o seu próprio recurso, 0,3% do orçamento municipal, que a lei já existe, para poder emprestar esse dinheiro para o comerciante a juros baixos, ele vai investir, ele vai pagar esse empréstimo e a prefeitura vai fazer outros empréstimos e vai ajudar o comércio da cidade. Junto com esse trabalho de segurança, para que ajude esse comerciante a se sentir mais seguro, ajuda a mãe que tem uma criança pequena e que ela quer comprar no centro, por exemplo, ou ela quer comprar nos bairros, mas ela quer parar o carro dela ali e ela quer sair do carro sem ser abordada por um flanelinha. Ela quer sair do carro e se sentir segura para que ela possa entrar no comércio e fazer sua compra. Hoje, muita gente vai comprar em outra cidade porque tem medo de comprar no centro de Limeira. Só que a gente tem que valorizar o centro. A gente tem que valorizar os novos centros também. Não tem a Pedro Elias, tem comércio na Pedro Elias. Muito grande. Tem comércio na Fabrício Vanpré. Tem comércio na Lauro Correia. Limeira tem vários centros de comércio. A Avenida Laranjeiras também tem comércio. E as pessoas que compram nesses lugares também têm que se sentir seguras para fazer suas compras. Como é que a gente resolve isso? Colocando as câmeras de segurança, fazendo um trabalho integrado entre Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar. Imagine a prefeitura fazendo isso, imagine a prefeitura dando empréstimo. Eu garanto para você, bispo, a cidade vai estar de cara nova. O comerciante vai ter uma esperança. E aquela mãe, aquele pai vai ir para o centro se divertir com seu filho para poder fazer compras e vai parar na Praça Toledo Barros e vai ficar feliz da vida que ele visitou a praça sem se sentir inseguro. Quem vem de vice do então pré-candidato Murilo? Antes de você responder, por quê? É muito importante, se você puder responder. A candidata do prefeito, Érica Tanque. Você sabe que o que eu, particularmente, eu penso isso, que determina para ela a força do mandato ou da candidatura dela quem vem de vice. Hoje, o Murilo já tem em vista, já está conversando, podemos esperar uma pessoa técnica, uma pessoa política, uma pessoa religiosa. Por que eu estou perguntando? Porque tudo isso faz diferença na hora. Vice, vou escolher em julho. Em julho. Exato. Tem que estar de acordo com os nossos princípios. Tem que ser alguém que tenha compromisso com a cidade. Alguém que seja eficiente, que tenha entendimento, assim como nós temos, de que a prefeitura tem que voltar a ser menos... a prefeitura não pode ser... A gente não pode pensar em fazer um trabalho procura de poder, mas um trabalho pela cidade de Limeira. O vice tem que ter esses comprometimentos que eu mencionei aqui hoje. Mas eu vou escolher esse vice junto com o nosso grupo, eventualmente lá na frente, porque hoje eu sou pré-candidato, lá em julho. Quando começa a mesma campanha, que é para rachar? Agosto. Aí, agosto, a coisa acelera. Bispo, eu sou crente como o senhor. Sim. Sou da igreja protestante. Sim. Na Bíblia, no livro de Eclesiastes, está escrito que para tudo há um tempo certo. Sim. E que nós temos que seguir o tempo de Deus, não é? Sim, com certeza. Esse é o tempo de ouvir numa campanha política. Esse é o tempo que não deve se escolher o vice ainda. Porque aquele que escolhe o vice está apenas olhando estratégia política, está apenas olhando números em pesquisas, está apenas fazendo conchavos políticos. O que nós temos que fazer agora é ouvir as pessoas, ouvir as entidades, entender o que a cidade precisa para que a gente possa ter um plano de governo que pense realmente no futuro de Limeira. Mas sabe por que você fala assim? E aí o vice? Não, mas eu vou te falar. Aí o vice a gente escolhe, conforme é bíblico também, no momento certo. A lei diz para nós, é lei eleitoral, o vice escolhe em julho. Eu vou falar contigo com muita sinceridade. Você é um candidato forte. Você já é um candidato forte. Cara, você vem de uma antiga eleição com 60 mil, com 45%. Então, eu vejo dos candidatos, eu vou particularmente, depois vocês podem até me criticar, você é o único
que, de repente, você pode não ficar tão preocupado como vice como os outros. Os outros precisam. E faz toda a diferença. E vai fazer, como você disse, claro que na hora de você lançar, oficialmente você vai ter que lançar com o vice. Mas eu entendo o que você disse. Eu percebo e vejo a linha que o Murilo Félix está querendo seguir. Uma linha técnica, uma linha que eu quero mostrar para vocês a solução dos problemas, né? Eu espero que você tenha êxito nessa estratégia política que você escolheu. Na nossa conversa toda aqui, e a de ontem que eu vi lá, como você fez com o Caio, eu percebi que você quer trilhar um caminho diferente de todos os outros, de não trabalhar naquilo que dá muita conversa, mas ser efetivo. Eu acho isso uma estratégia interessante e nova, porque nós temos um eleitorado viciado em polêmica, viciado em falar de coisas que na hora que senta na cadeira não faz diferença. Essa é a verdade. Esse é o fato. E eu percebo que você está trabalhando para mostrar, gente, a gente vai ter que trabalhar aqui, nós vamos ter que trabalhar. Claro que você vai ter que responder a coisas, e com certeza, mas eu fico feliz com essa postura. Obrigado. Limeira precisa de gestão. É exatamente isso. Murilo, foi muito bom demais. Eu quero deixar aqui, daqui a pouco você vai dar suas considerações finais. Já quero te convidar que eu vou fazer um debate, tá? E vou procurar para que seja um debate de alto nível, que se discuta propostas viáveis e reais. Já quero deixar o convite aqui para você, com certeza. Te conheci pessoalmente, foi bom demais, foi um prazer conhecer, tem sido uma surpresa para mim as pessoas que têm sentado aqui, você foi uma delas também. Fico muito, mas muito feliz mesmo. Quero conversar mais, vamos sentar para tomar um café, conversar mais, e oro por você. A Bíblia diz que nós, como igreja, precisamos de orar pelas nossas autoridades, queira ou não queira, com cargo ou sem cargo, você se torna uma autoridade na cidade, já se colocou como deputado, é uma voz política na cidade, queira ou não queira, e os meus votos é que a vontade de Deus se estabeleça, e que realmente aquilo que está no coração de Deus seja de fato para a nossa cidade, porque é o meu interesse. E vamos conversar mais, faça um convite para que você conheça a nossa comunidade, né? Hoje você está lá no Presbiteriano, o Nilton, né? O Nilton é meu amigo, conheço o Nilton, sou amigo do Nilton quando ele era seminarista, lá na Igreja do Jardim do Lago. Eu tenho ido bastante, na verdade, hoje eu por ser, pelo fato de ter exercido a função de deputado também, eu tenho visitado todas as igrejas, né? É bom, né? Isso é bom demais. Várias igrejas em Limeira, sempre muito bem recebido e sempre me senti abençoado pela recepção que eu tenho dos pastores, dos bispos, das igrejas que têm essa denominação, e sou muito grato a Deus por eu ser casado com a Luciana, que é uma mulher que a gente se conheceu e se aproximou através desse meio, que é o meio religioso, o nosso meio cristão, que é através da nossa fé. Que bom. Vou fazer uma brincadeira contigo aqui da expressão pode ou não pode. Então você tem que responder assim, bem objetivamente, de pode ou não pode. Eu vou dar um tema tipo assim, família. O que pode e o que não pode, tá bom? Bem rapidão assim pra gente pegar a sua percepção de pode ou não pode, tá bom? Então o primeiro é pode e o segundo é não pode. Vamos lá. Família. O que pode? O que pode? Amor, sempre. Não pode. Distanciamento. Política. Empatia. E o que não pode? Poder. Gestão. Eficiência. E o que não pode? Ineficiência. Que bom. Relacionamento. Acho que a aproximação, né? E o que não pode? A falta de sensibilidade, talvez. É isso. Murilo, foi bom demais. Quero que você aqui dê sua saudação, sua despedida aí pro pessoal.
Obrigado mais uma vez. Foi um prazer, foi uma honra te receber aqui. Fiquei muito feliz em você ter atendido o nosso convite. Estamos ainda trilhando esse caminho, né? Você percebe que a boa parte das igrejas não tem ainda e a gente quer fazer essa ponte e eu agradeço. Olha, que essa eleição seja uma eleição extremamente democrática, que todos os adversários se respeitem. Peço a Deus que abençoe a cidade de Limeira e todos que aqui vivem e me coloco à disposição, bispo. É isso, vamos juntos aí trabalhar para uma Limeira melhor. Independente dos lados políticos, acho que a gente tem que sempre focar no futuro de Limeira. Obrigado. Falo para você o que eu falei para todos e também já me coloco à disposição na oração com certeza e também para a gente estar conversando. Antes disso, quero te dar a gente separa aqui uma lembrancinha. Obrigado. Que você receba. Já vou falando, é mais uma caneca do Pode ou Não Pode. Leva lá para a esposa ou põe lá no seu gabinete. Espero que você goste. Obrigado, agradeço. Deus abençoe, muito obrigado. Prazer. Tá? Deus abençoe. Gente, obrigado você aí que esteve conosco nesse bate-papo gostoso. Você que não é inscrito do canal ainda, se inscreva, acione aí o sininho para que você possa receber as novidades do nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe e fique conosco sempre do Pode ou Não Pode.